restauração e a cura da depressão através do Consolador. Alguns homens e mulheres da Bíblia foram feridos em sua alma, tiveram traumas físicos e outros foram atacados em suas mentes pelo inimigo com mentiras a respeito da sua capacidade e identidade. Há também citações de muitos que experimentaram a dor do luto, desânimo, andaram com a alma abatida, cansados e com medo. O desfecho da história de todos esses homens e mulheres tiveram algo em comum: a ajuda do Consolador. Seja em uma brisa suave e uma palavra audível de Deus, Elias, ou no descanso para refletir embaixo de uma árvore, Jonas, ou através de relacionamentos, palavras de fé e encorajamento de pessoas que os admiravam e os amavam, Davi, Noemi. Eles não somente ouviram um aconselhamento, mas foram servidos, seja por anjos ou pessoas, de alimentos essenciais para que pudessem se fortalecer. Foram edificados por palavras de ânimo e de verdades da palavra de Deus. Estes homens e mulheres foram tratados e nutridos no corpo cansado e na alma abatida. Eles desfrutaram desta cura porque aceitaram receber apoio e se dispuseram a continuar a caminhada ao lado de quem não os deixou sozinhos. A aceitação da ajuda do Espírito Santo e de um irmão em Cristo os ajudaram a trilhar o caminho para a cura. Quero destacar neste primeiro dia a história de Noemi. Livro de Ruth, capítulos 1-4. Noemi, depois de grandes perdas em sua família, tenta se despedir das esnoras e com sentimento de tristeza e isolamento, decide voltar a Belém. Ruth, sua nora, a ampara e não a deixa ir sozinha, e juntas, chegam ao destino. Ruth e Noemi encontram as terras de Boaz, que era um homem rico e importante, parente da família de Elimeleque. Nela, Ruth colhe a cevada e o trigo para alimentá-las e depois se casa com Boaz, o dono da terra. Noemi ensina a Ruth uma nova missão, a de ser esposa de Boaz e gerar uma nova família. O pertencimento nesta nova posição passa a ser real e rotineiro para ambas, e encontram o propósito para a restauração da família a partir da aliança de casamento. E desta união entre Ruth e Boaz, veio Jessé, pai de Davi, e desta linhagem, veio Jesus. Deus curou e restaurou o coração de Ruth e Noemi e fez com que elas voltassem a pertencer a uma família. Esse novo tempo em suas vidas trouxe um propósito muito maior do que elas poderiam dimensionar ou sonhar. Essa história, que começou com perdas e morte, teve outro desfecho de vida e cura. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um sussurro calmo e suave. Quando Elias ouviu o sussurro, cobriu o rosto com a capa. Então saiu e ficou na entrada da caverna. E uma voz lhe disse: "O que você está fazendo aqui, Elias?" Então o Senhor Deus fez crescer uma planta por cima de Jonas para lhe dar um pouco de sombra, de modo que ele se sentisse mais confortável. E Jonas ficou muito satisfeito com a planta. Malom e Quilion também morreram, e Noemi ficou só, sem os filhos e sem o marido. A volta para Belém. Porém Ruth respondeu: "Não me proíba de ir com a senhora, nem me peça para abandoná-la. Onde a senhora for, eu irei, e onde morar, eu também morarei. O seu povo será o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus. Onde a senhora morrer, eu morrerei também, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue se qualquer coisa, a não ser a morte, me separar da senhora." Como Noemi viu que Ruth estava mesmo resolvida a ir com ela, não disse mais nada. E elas continuaram a viagem até Belém. Quando chegaram lá, toda a cidade ficou agitada por causa delas. E as mulheres perguntavam: "Esta é a Noemi?" "Você é feliz?" Certa vez, perguntei a uma pessoa se ela era feliz. E a resposta foi rápida: "Sim, sou feliz." Costumo fazer esta pergunta sempre às pessoas que estou aconselhando, e geralmente as respostas são de acordo com o que fazem e pela posição que ocupam no ministério dentro da igreja ou função no trabalho. Quanto mais estiverem ocupadas, estarão como que anestesiadas em relação ao que são como pessoa.
A percepção do interior vem quando esta pessoa sofre rejeição, negação ou traição. E a partir daí apresentam abatimento, tristeza, raiva e medo. Pois no seu coração devia estar a verdade de quem elas são, e não o que as outras pessoas aprovam ou não sobre suas ações. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Gálatas 1:10. Qual pai faria o filho sentir ainda mais tristeza por não ser aprovado? Qual pai faria com que seu próprio filho tivesse encontros com a tristeza todos os dias e cruzaria os braços? Se um pai da vida terrena e que ama seu filho, não faria isso, imagina o nosso Pai Celestial? Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou, se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Mateus 7:9-11. Você não é um erro. Você é o acerto mais fiel do amor de Deus. Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo que, sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza vocês se tornassem ricos. 2 Coríntios 8:9. Quando há um estado de depressão, as pessoas buscam isolamento, querem ficar sozinhas. Muitas vezes se escondem, e não são transparentes. Se expor não é fácil, mas escolher ficar sozinho também não é. A Bíblia fala que na multidão de conselhos há bom êxito. Nós fomos criados para andar salmodiando, adorando a Deus. Isso significa que não podemos estar só, porque nunca estaremos sozinhos, nosso amigo Espírito Santo sempre estará conosco. Por acaso eu procuro a aprovação das pessoas? Não. O que eu quero é a aprovação de Deus. Será que agora estou querendo agradar as pessoas? Se estivesse, eu não seria servo de Cristo. Como por acaso algum de vocês que é pai será capaz de dar uma pedra ao seu filho quando ele pede pão? Ou lhe dará uma cobra quando ele pede um peixe? Vocês, mesmo sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos. Quanto mais o Pai de vocês que está no céu dará coisas boas aos que lhe pedirem. Porque vocês já conhecem o grande amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele era rico, mas por amor a vocês, ele se tornou pobre, a fim de que vocês se tornassem ricos por meio da pobreza dele. Sem conselhos os planos fracassam, mas com muitos conselheiros há sucesso. Andar em transparência. Portanto, neste último dia, quero enfatizar a transparência de Davi frente aos seus sentimentos perante ao Deus que ele verdadeiramente conheceu. Davi declarou a sua fé nele assim: Por que estou tão triste? Por que estou tão aflito? Eu porei a minha esperança em Deus e ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Salmos 42.5. No Dicionário de Saúde, depressão mental é o estado de prostração emocional e tristeza com diminuição da atividade, da iniciativa e paralisação da decisão. Deprimido é aquele que está em estado de depressão. Falta de concentração, sensação de cansaço, culpa, baixa autoestima, distúrbios do sono e apetite estão presentes nas pessoas deprimidas. A depressão é um estado, não é uma sentença. A depressão é transitória, mas a alegria é constante porque ela é uma pessoa, Jesus. Ele habita em nós. Se a própria medicina diz que é um estado, por que devemos acreditar que ela não tem fim? Mesmo que a tristeza te abale, que haja traição e mentira por parte de alguém que você ama, por mais que uma crise tente permanecer, ser transparente possibilita com que Jesus traga a cura ao seu coração abatido. A força que se perde através destes sentimentos são anuladas quando você se alegra por ter um Deus que te trouxe de volta para Ele para viver uma nova vida. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas vides, ainda que falhe o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado da malhada e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Abacuque 3.17-19.
Não importa se a depressão é longa ou recorrente, a correta decisão frente a este problema deve ser sempre baseada naquilo que você é, amado por Deus. Essa atitude ajudará na efetivação de tratamentos, também através da psicologia e equipe multidisciplinar. Esta busca faz parte da transparência necessária para sair deste estado. No meio da família cristã, o amor consolida estes tratamentos para que a pessoa possa identificar seus pensamentos e sentimentos e permaneça andando em transparência, sempre buscando ajuda quando a depressão voltar a rodeá-la. Falar sobre os seus problemas e sentimentos de frustração, medo, falta de perdão e outros, podem ajudar neste processo, pois precisamos uns dos outros. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8, 32. Vamos buscar sempre a verdade, andar em transparência com Deus e com as pessoas que nos amam e amamos? Nestes 3 dias, o alvo foi te dizer que Cristo o criou, o ama e está ao seu lado e nunca te abandonará. Qualquer coisa diferente disso, é um engano. Sabrina Rodrigues. Para mais conteúdos como este, visite do nosso Ministério Mulheres em Deus. http://www.mulheresemdeus.com.br. Por que estou tão triste? Por que estou tão aflito? Eu porei a minha esperança em Deus e ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Ainda que as figueiras não produzam frutas e as parreiras não deem uvas, ainda que não haja azeitonas para apanhar, nem trigo para colher, ainda que não haja mais ovelhas nos campos, nem gado nos currais, mesmo assim eu darei graças ao Senhor e louvarei a Deus, o meu Salvador. O Senhor Deus é a minha força. Ele torna o meu andar firme como de uma corça e me leva para as montanhas, onde estarei seguro. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará.